da CBB 2016. Que alegria podermos juntos, através da fanpage da Igreja Multiplicadora, compartilhar com você bênçãos, novidades, poder junto com você compartilhar tudo que Deus tem feito através do Brasil Batista. Esse tempo aqui em Santos tem sido um tempo muito precioso. Hoje, último dia, estamos aqui desde a última terça-feira compartilhando com todo o Brasil aquilo que Deus tem feito através da obra batista aqui no Brasil. E nesta tarde, como mencionamos ontem, temos a alegria de receber a nossa querida irmã Jaqueline da Hora Santos, missionária dos batistas brasileiros. E a irmã Jaqueline, ela coordena o Programa Nacional de Evangelização da Nova Geração, o Crianças para Jesus, e é autora de um dos lançamentos da CBB 2016, o Evangelização Discipuladora de Crianças, formando uma nova geração de discípulos, que é um livro extraordinário que está sendo lançado aqui em Santos, que fala sobre as crianças, o papel do discipulador da criança, a criança dentro de uma igreja multiplicadora. E nesta tarde nós vamos compartilhar com você, você que nos assiste, vai poder também entrar, enviar a sua pergunta, fazer a sua pergunta para a irmã Jaqueline, e por bondade você já pode curtir, compartilhar com as pessoas que estão assistindo, e diga a sua igreja, diga o seu nome, e vai ser uma alegria a sua participação, a sua interação aqui conosco. Querida irmã Jaqueline, boa tarde, que bom ter a irmã aqui conosco. Boa tarde, é uma alegria poder compartilhar com você que está aí do outro lado e com vocês que estão aqui, alguns nos bastidores e o pastor Fabrício, e a gente poder falar sobre um assunto tão importante que é a criança como ser humano, como pessoa, o quanto Deus ama as crianças, o quanto eu amo trabalhar com as crianças, o quanto eu aprendo com elas, e a necessidade da gente ter um trabalho sério, direcionado na formação dessa criança que Deus colocou ao nosso alcance. Uma grande preocupação e um grande desafio que nós temos é que de fato nós possamos enxergar a criança e o seu valor. Eu gostaria que nós começássemos nessa tarde, você pudesse compartilhar um pouco sobre isso. Às vezes, quando pensamos na criança no contexto da igreja, e às vezes acontece mais ou menos assim, aquela coisa que sobrou vai para onde? Para a sala das crianças. Aquele armário que já não funciona mais vai para onde? Para a sala das crianças. Então, às vezes, essa ideia com a criança sempre trata a criança, às vezes, de uma maneira não como a prioridade que deveria ser. O Jorge Barna fala muito sobre isso, que nós precisamos, se nós queremos ver uma grande mudança, priorizar as crianças nesse processo. E a Igreja Multiplicadora está fazendo isso. Queria que você começasse comentando um pouco sobre isso, a não priorização da criança na igreja local e o desafio que nós temos de tratar e trazer a criança como prioridade. Eu creio que a maior dificuldade, talvez a maior barreira que a gente precisa vencer é entender que a criança é um ser humano, é uma pessoa. Porque às vezes a gente só pensa que a pessoa é um adolescente, um adulto, quando ele já tem capacidade de falar por si só, de se defender, de expor seu pensamento. Se a gente mudar esse conceito e perceber a criança como pessoa, nós vamos mudar toda a nossa forma de agir e de ser com ela. Porque é exatamente na primeira infância que toda a nossa estrutura de personalidade, de emoções e de relacionamento, a nossa cultura, tudo que a gente absorve do mundo e do meio que a gente está vivendo é formado. Então, se a gente deixa a criança em segundo plano, se a gente não ensina, se a gente não trabalha para formar conceitos, se a gente não trabalha para estabelecer os princípios da fé, e a gente vai adiando isso ou terceirizando para outras pessoas, quando vai chegando na fase de adolescência, de adulto, a gente vai ver o quanto tempo a gente perdeu, porque aí a gente vai querer mudar situações e conceitos que a gente não estabeleceu. Então é muito mais difícil a gente trazer mudanças do que a gente formar num caminho certo. Então nós precisamos mudar esse conceito de deixar para depois e de deixar quando estiver na fase adulta, quando estiver na adolescência ou na fase adulta, para dar às pessoas a maior atenção e o maior investimento. É exatamente na fase infantil que nós precisamos investir. Porque se a criança cresce conhecendo quem é Deus, se a criança cresce
com princípios arraigados no seu coração, com valores mesmo até da nossa sociedade, do mundo que nós vivemos, valores bem formados, a gente vai entender a forma que isso vai ter um grande valor quando ela começar a pensar por si mesma, quando ela começar a se relacionar com pessoas fora do seu ambiente familiar, porque na primeira infância ela ainda está muito restrita à família, depois ela começa com a escola e depois o seu raio de relacionamento vai crescendo. Então, quanto mais ela vai crescendo e seu raio de relacionamento vai se estendendo, também a sua forma de interagir no mundo vai se ampliando. Então, se a gente começa cedo a estabelecer os valores da fé e a investir no caráter cristão dessa criança, conforme ela vai crescendo, conforme o seu desenvolvimento vai se dando, conforme o seu raio de atuação vai aumentando, também vai aumentando a possibilidade dessa criança ser testemunha nesse mundo. Uma coisa interessante que o seu livro fala é sobre o contexto e compreender melhor do que é a criança. Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente? Às vezes a gente trata a criança como se ela fosse um adulto em miniatura. E ela não é um adulto em miniatura, ela é uma criança, é uma pessoa que está numa outra fase de desenvolvimento mental. Então nós precisamos compreender que a criança, ela tem várias fases de desenvolvimento. O bebê, a criança de 1, 2 anos, a criança de 3 e 4, de 5 e 6, de 7 e 8, de 9 a 11, quando ela vai entrando na pré-adolescência. Então, esse desenvolvimento, ele é o desenvolvimento cognitivo, ou seja, intelectual. É quando a criança ela vai começando o seu desenvolvimento, vai aprendendo, e aí a gente vai vendo isso de forma prática, quando o bebê começa a balbuciar as primeiras palavras, quando começa a falar as primeiras coisas, quando ela começa a perguntar, quando ela começa a aprender a ler, vai para a escola, depois lá por volta dos 7, 8, 9 anos, ela é uma descobridora, ela quer pesquisar, ela quer interagir. Então a gente vê esse aspecto cognitivo, o intelectual. A criança tem essa área de desenvolvimento. Mas existe também um outro tipo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento emocional. Então, por exemplo, na infância, às vezes quem trabalha com berçário, criança muito pequenininha, não consegue compreender, por exemplo, por que algumas crianças choram muito. Porque a criança ela tem uma necessidade emocional de se sentir segura. Então, algumas crianças elas têm dificuldade de interagir com o outro quando ela é muito pequenininha. Então, vai ser natural para ela chegar num berçário, por exemplo, e olhar para uma pessoa que está no primeiro dia na escala e chorar desesperadamente e não conseguir ficar. Porque ela tem essa necessidade de se sentir segura. Conforme ela vai crescendo, ela vai conhecendo outras pessoas. É claro que existe aí uma questão de temperamento, de possibilidade pessoal, cada criança é uma criança, mas em linhas gerais, conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo a se relacionar. Uma criança de 2 anos, por exemplo, ela está numa fase de o eu, tudo é para mim. Então, às vezes a gente não consegue entender quando ela vai lá e pega o brinquedo da outra e quer bater na outra porque pegou o brinquedo. E a gente quer logo censurar. É claro que nós precisamos ensinar a criança a respeitar o outro, mas entender que esse egoísmo de querer pegar não é porque ela é agressiva, porque ela é ruim, porque ela é mal educada, porque ela está numa fase em que o mundo gira em torno dela. E assim sucessivamente, cada faixa etária, cada desenvolvimento cronológico também vai trazendo um desenvolvimento emocional e social. Algumas crianças mais rápido, outras crianças mais devagar. E existe o desenvolvimento espiritual. Aí que eu queria chegar. Você falou sobre essa questão do desenvolvimento cognitivo, psicológico, essa vivência como ser humano e o desenvolvimento, diríamos assim, da fé, o desenvolvimento humano, a sua vivência religiosa, o seu conceito de Deus. Como isso se dá? Então, a gente entendendo essa questão emocional e mental, a gente consegue também entender um pouquinho melhor como é o desenvolvimento espiritual. Que da mesma forma que a criança ela vai passando por etapas no seu desenvolvimento integral, físico, emocional e intelectual, ela também vai passar por etapas no seu desenvolvimento da fé. Uma criança pequenininha, nós podemos falar de Jesus para ela, só que ela não vai entender, talvez, de uma forma tão profunda com a maturidade que a gente adulto tem. Mas nós podemos compartilhar a fé para ela. Só que nós vamos precisar trabalhar de uma forma concreta.
porque o pensamento da criança ainda é concreto. Então, se ela está lá numa fase de 2 a 3 anos e o universo dela é a família, o universo dela é aquilo que ela pode ver, aquilo que ela pode tocar, aquilo que ela está descobrindo, é também no desenvolvimento da fé que eu vou ensiná-la o quê? Que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus a criou, que Deus criou as suas mãos, que Deus criou o seu corpo, que Deus criou a sua família, que Deus criou o seu bichinho de estimação, porque isso é concreto. Então eu estou transmitindo para ela que há alguém que não é o papai, não é a mamãe, não sou eu, mas é alguém muito especial que a ama e que criou todas as coisas, que cuida de todas as coisas. Então elas começam já a entender logo cedinho, se a gente assim ensinar, que existe alguém e é Deus que cuida, criou e cuida de todas as coisas. À medida que ela vai crescendo, aí ela vem, por exemplo, lá nos 3 e 4 anos, os porquês. Então ela vai começar a perguntar, por que Deus criou isso? Por que Deus fez aquilo? Onde Deus mora? Então ela começa a querer buscar os porquês. É nessa hora que a gente precisa ter uma teologia bíblica, uma teologia sólida, para a gente poder explicar as verdades da palavra, mas de uma forma simples. E assim ela vai entender. E a criança, ela tem um coração muito aberto e uma sensibilidade gigantesca para poder entender as coisas de Deus na realidade delas. Se você falar, ora, pede a Deus para abençoar você, a criança vai orar e ela vai confiar, e ela vai crer que Deus vai fazer, porque ela tem desprendimento para isso. Fantástico. Nós estamos compartilhando com você que está nos assistindo agora, neste momento, mais de 130 pessoas de diversas partes do Brasil estão conosco ao vivo, acompanhando aqui, direto da CBB 2016, esse momento tão precioso. Nós estamos entrevistando aqui nossa querida missionária Jaqueline da Hora Santos, autora do livro Evangelização Discipuladora de Crianças, um livro extraordinário que apresenta o grande desafio de nós formarmos uma nova geração de discípulos num Brasil onde mais de 30% da sua população tem até 18 anos de idade. Essa primeira etapa que ela compartilhou conosco faz parte do capítulo número 1, quando ela fala sobre a questão de compreender melhor o que é ser criança. Interessante que algumas pessoas já estão nos acompanhando. O Nadilton está conosco lá em Sergipe. Nadilton, Deus abençoe a sua vida. O Sérgio, também a Alessandra está nos acompanhando. Eu queria que você que está nos acompanhando, agora já estamos com mais de 150 pessoas conosco. Compartilhe conosco, diga de onde você está falando, possa curtir aí, fazer o seu comentário, mandar a sua pergunta. E nós vamos entrar aqui no segundo capítulo. Nós encerramos esse primeiro capítulo falando sobre a compreensão de como a criança entende quem é Deus, o desenvolvimento da fé. E nada melhor do que falar agora sobre a evangelização discipuladora da criança, que é como de fato evangelizar a criança, como compartilhar a fé com uma criança. Como é que isso se dá, que é o que você trata aqui no capítulo de número 2? Nós precisamos pensar que o discipulado ele é uma caminhada. E nessa caminhada nós precisamos levar a criança a passar por pelo menos 3 dimensões, que é o chamar, o acolher e o aperfeiçoar. O chamar nada mais é do que quando a gente apresenta Jesus para a criança. E nós precisamos ter isso, apresentar quem é Jesus para a criança. Que Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Mas principalmente dar à criança a oportunidade de responder ao apelo. E às vezes a gente não tem visto muito isso nas igrejas. A gente vê muito as igrejas preocupadas em transmitir conhecimento. E a gente começa a contar as histórias da Bíblia como se a gente estivesse contando qualquer outra história. E não lida com a Bíblia para a criança como um livro espiritual que nos leva a conhecer quem é Deus. Então a evangelização discipuladora, quando eu apresento para a criança e chamo a criança a conhecer quem é Jesus e a caminhar com Jesus, é dizer para ela, olha, eu estou apresentando para você essa história da Bíblia, mas eu estou querendo dizer que essa história é para você, eu estou querendo que você entenda isso e eu estou chamando você a conhecer Jesus. Então, como que a gente vai fazer isso de forma prática? Ao apresentar quem é Jesus para a criança, ao apresentar o plano da salvação, ao desenvolver o relacionamento discipulador com a criança, porque ela vai aprender muito mais por quem você é do que por aquilo que você fala, porque os exemplos que a gente dá, a forma da gente viver vai falar para essa criança quem realmente nós conhecemos de Deus.
À medida que nós vamos fazendo isso, nós precisamos convidar essa criança e deixar que a criança fale do seu desejo de seguir a Jesus. A carta de Paulo aos Romanos nos diz que é com a nossa boca que nós confessamos a Jesus. A gente crê no coração e confessa com a boca. E a gente precisa dar à criança esse espaço dela confessar com a sua boca quem é Jesus. E aí eu posso, se me permitir, contar a minha experiência. Sim, pastor. por favor. Eu nasci num lar cristão, Deus me deu esse grande privilégio de nascer num lar cristão, mas ainda que tenha nascido num lar cristão, eu ouvi as histórias da Bíblia também na igreja, e eu me lembro muito bem de Dona Nona Renfro, que era esposa do pastor da igreja onde eu cresci. E numa das escolas bíblicas de férias, ela contou uma história a respeito do céu. E no final da história, Dona Nona perguntou quantos ali queriam receber Jesus no coração. Porque se não recebesse Jesus no coração, não poderia entrar no céu. E eu entendi, ainda que tinha 6 anos de idade, que Jesus é o Salvador e que sem Ele eu não poderia viver no céu. E eu disse, eu quero Jesus no meu coração. E Dona Nona orou comigo para que eu falasse, eu orasse, entregando a minha vida a Jesus e dizendo que eu queria Jesus. Eu tinha naquele tempo a maturidade espiritual que eu tenho hoje? Com certeza não. Mas eu fui chamada a conhecer quem é Jesus e eu aceitei esse convite. A partir de então, quando a gente chama a criança e a criança aceita esse convite, a gente já começa a se relacionar com ela para chamá-la a conhecer Jesus. Mas a partir de então a gente fortalece esse relacionamento, começa a trabalhar nessa caminhada discipular com a criança para que ela seja acolhida. Acolhida onde? Na igreja, que é o corpo de Cristo. E aí nessa etapa a gente precisa lembrar que a criança ela deve ser parte da igreja e não estar à parte da igreja. E às vezes o que a gente vê é que a criança está à parte da igreja, porque a gente tem um departamento infantil, a gente tem a sala das crianças, a gente tem os líderes de crianças, a gente tem o culto infantil, como se fossem 2 universos completamente separados. O pastor às vezes não sabe o que acontece no culto infantil, ele nunca pregou para as crianças não têm muito acesso à igreja, porque algumas, eu não estou dizendo que são todas, existem muitas igrejas que estão fazendo um trabalho sério de discipulado, mas eu tenho visto muitas igrejas que não acolhem a criança, colocam a criança, segregam elas dentro da igreja, colocam num lugar onde elas ficam completamente separadas, para que os pais possam ter tranquilidade de prestar culto a Deus ou de participar de qualquer outro ambiente. E não é esse o propósito. O propósito é a gente trabalhar no discipulado para que a criança, mesmo que ela esteja no seu ambiente, sendo trabalhada, respeitando a sua fase de desenvolvimento, ela seja acolhida como parte do corpo de Cristo, para que então a gente possa trabalhar a questão do aperfeiçoamento, que é a caminhada que ela vai tendo, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Esta frase é muito impactante. A criança é parte da igreja e não a parte da igreja. Isso de fato marca essa tarde, a gente parar e realmente refletir se nos nossos contextos e nossas igrejas nós tratamos aí as crianças como parte de um corpo ou elas estão à parte. Realmente a gente precisa parar para essa reflexão, isso é muito profundo e não só apenas a evangelização, porque uma das coisas que nós notamos que você trata no livro e de maneira muito profunda é o discipulado da criança, mas discipulado não como preparação de batismo, porque às vezes a gente tem uma concepção que discipulado é apenas preparar para o batismo, e aqui você traz um conceito da evangelização discipuladora da criança e do relacionamento discipulador. Eu queria que você falasse um pouco mais disso para nós, do relacionamento discipulador, desse processo do discipulado, de uma caminhada com a criança. Ok, eu acredito que o relacionamento discipulador com a criança ele é muito mais complexo do que com o adulto, porque a criança ela tem uma percepção muito grande. A primeira coisa que envolve o relacionamento discipulador é o modelo. Quanto maior for o modelo de vida cristã para ela, mais poderoso vai ser esse modelo na influência. E isso tem muito a ver, assim, quando a gente tem uma vida cristã verdadeira, autêntica, essa minha vida, ela vai ser um fator de influência na vida da criança. Então, o relacionamento discipulador começa daí.
modelo e influência. Quanto maior o modelo, maior vai ser a influência. Existem também outras questões. Eu costumo dizer assim, que é muito mais complexo trabalhar com criança do que trabalhar com adulto. Porque existe o nível do relacionamento discipulador do adulto com a criança. Então eu sou um modelo de vida para ela e eu vou ensinar essa criança a andar com Deus, a orar, a se relacionar com o Pai, a se relacionar na igreja. Então eu vou ensinar essa criança a Bíblia, eu vou ensinar essa criança os princípios bíblicos. Mas existe também quando eu trabalho para que a criança desenvolva relacionamento discipulador com outra criança. Então, são vários aspectos aí envolvidos. Eu começo a ensinar essa criança a andar com Deus, mas eu também ensino essa criança a ser um modelo de vida na sua escola, na sua família, no playground do seu prédio. Então, existe essa perspectiva. Nós também precisamos pensar que o pai e a mãe são os primeiros discipuladores dos seus filhos. A gente não pode terceirizar o discipulado. A gente não pode passar para a igreja ou para alguém da igreja ou líder do pequeno grupo e achar assim, não, meu filho frequenta o pequeno grupo, meu filho frequenta o culto infantil, meu filho frequenta a escola discipuladora, então lá ele está sendo discipulado. Não, lá é um complemento. O discipulado verdadeiro acontece em casa, em primeiro lugar. Então eu posso citar, por exemplo, a minha família. Meu pai foi meu primeiro discipulador e minha mãe também. Era minha mãe que sentava comigo e memorizava os versículos bíblicos. Então eu posso dizer para você, por exemplo, o primeiro versículo que minha mãe me ensinou e que eu precisava memorizar, porque era o momento que a gente estava estudando na igreja onde eu estava trabalhando. Então quando a minha mãe senta lá comigo e fica dias e após dias dizendo, olha, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não foi um versículo que eu aprendi agora na vida adulta ou quando eu fui para o seminário, mas quando minha mãe sentou comigo e me mostrou a necessidade de eu aprender a palavra. Meu pai de dizer para mim que a igreja era o local onde o povo de Deus se reúne para celebrar o Senhor. E eu, criança, dizia, pai, hoje eu não quero ir na igreja. E ele naquele jeitão, né? Tudo bem que meu pai era aquele homem mais de roça, não era aquele homem da cidade que não teve tantas oportunidades como a gente tem. Então, daquele jeito dele, ele dizia, você vai para a igreja mesmo sem vontade, porque quando você chega lá, a vontade chega. Se você vai para a escola, você também tem que ir para a igreja. Então, assim, talvez hoje a forma de falar não precise ser assim, mas eu agradeço a Deus porque eu tive alguém que me disse isso, que o meu lugar era junto da casa, na casa de Deus, junto do povo de Deus. Então era o modelo e a influência na minha vida, porque domingo de manhã meu pai não estava dormindo, meu pai estava na igreja. Quando ele saía do trabalho, meu pai estava visitando os homens da igreja, estava no grupo de oração, minha mãe trabalhando junto com meu pai nos encontros de casais. Então eu cresci numa família onde o discipulado, ele não era apenas falado, mas ele era vivido. Então nós precisamos passar isso, trazer de volta isso para as nossas crianças. Porque essa é a ordem bíblica no Velho Testamento e no Novo Testamento. E nós precisamos voltar a isso, a família discipulando. Então a irmã está me dizendo que um dos conceitos que o seu livro vai nos apresentar, a evangelização discipuladora de crianças vai trazer para nós, é o pai discipulador. É resgatar esse conceito de um pai que discipula e combater a terceirização do discipulado dos filhos, né? Porque isso hoje é algo muito comum, queremos que a igreja possa discipular nossos filhos. Meu testemunho é um pouco diferente do seu. Eu me converti, conhecia Jesus aos 13 anos e meus pais não eram cristãos. E o que fez toda a diferença foi nesse tempo ter irmãos, em especial minha querida irmã Lúcia, naquele momento como Junior, a Sirlene e tantas outras pessoas que cuidaram de mim ali como Junior, que investiram na minha vida e verdadeiramente me discipularam, não só no ambiente da igreja, no ambiente da escola bíblica, mas eram pessoas que, à luz da prestação de contas, do cuidado, estavam ao nosso lado. E resgatar essa ideia de um pai discipulador e do discipulador da criança é algo realmente extraordinário. Eu quero mandar aqui um alô especial para a irmã Késia Moura, que está conosco lá no Pará. Os educadores do Pará estão ligados aqui nessa entrevista, coisa linda. O Sérgio também, aqui em São Paulo, a irmã Alessandra lá no Rio de Janeiro, né?
deixou aqui o irmão Marcos Azevedo com o coração batendo mais forte agora. Deus abençoe, irmã Alessandra. Daqui a pouco ela pergunta o que fazer quando o pastor não compra essa ideia. E aí a gente vai poder falar um pouco sobre isso, mas no contexto de igreja multiplicadora a gente trabalha primeiro com o pastor, né? Então ele quando recebe esse material, irmã Alessandra, ele já está no envolvimento maior com a visão. Não começa das crianças para a igreja, mas é o pastor. Então ele entende a necessidade de implementar a visão também no alcance das crianças. A irmã Jaqueline vai falar mais sobre isso. O Adriano Bonaldi, ele é da Igreja Batista do Calvário. Pastor Odair Rossi está conosco também. A Eliene e o Jadiel lá em Goiânia, nossos irmãos de Goiânia, Deus abençoe vocês, preciosos, queridos. Ela parabeniza pela iniciativa. O pastor Diogo Carvalho também está conosco, acompanhando ao vivo. Lembrando que você pode fazer perguntas, você pode mandar a sua pergunta para cá. Pastor Flávio está nos acompanhando também, pastor Flávio lá do Paraná, querido. A evangelização discipuladora de crianças é fundamental para o futuro dos cristãos. Olha que comentário interessante esse aqui do pastor Flávio, que nossas igrejas estarão formando. As crianças representam a base das nossas igrejas. Deus abençoe, irmã Jaqueline, por esta iniciativa tão preciosa. Manda seu comentário para nós. Nós estamos com 225 irmãos conosco nesse momento, participando, conhecendo mais sobre o livro A Evangelização Discipuladora de Crianças. Irmã Jaqueline está aqui conosco falando sobre isso. E agora ela vai falar um pouquinho para nós do pequeno grupo multiplicador infantil, que também o livro apresenta como fazer, como é essa dinâmica do pequeno grupo infantil. Isso. Ainda, pastor, se me permitir, só para complementar Sim. a questão do relacionamento discipulador, algumas pessoas até podem perguntar, eu viajo bastante, a gente tem ouvido muito isso, e quando a família não é cristã? Nosso conselho, a nossa orientação é que a igreja tenha famílias espirituais que possam adotar espiritualmente essas crianças. Então, quando o pastor Fabrício conta a experiência dele, que ele se converteu aos 13 e não tinha a sua família ainda convertida, alguém o adotou espiritualmente e cuidou dele. Então, o relacionamento discipulador com a criança também tem isso, essa questão do cuidado daquelas crianças que ainda não têm a família na igreja. Com relação ao pequeno grupo multiplicador, ele pode surgir de duas maneiras. Na casa, onde já existe o grupo, pequeno grupo multiplicador, e os adultos trazem as crianças, e daí surge um pequeno grupo de gerações integradas, mas também pode surgir um pequeno grupo só de crianças. Então nós precisamos ter toda a cautela, todo o zelo para saber quem é esse líder, aonde esse pequeno grupo vai se reunir, mas existe toda a metodologia que acompanha aquilo que a gente segue de igreja multiplicadora. O pequeno grupo de crianças infantil, ele não é um local também que a criança vai ficar desocupada enquanto os adultos estão lá no pequeno grupo. Existe um roteiro, existe um trabalho, e no livro a gente explica como você pode fazer, como você pode até escrever os seus roteiros, você pode buscar de igrejas que já estão trabalhando roteiros prontos, mas o mais importante é que você aprenda a escrever os seus roteiros. Então a gente dá uma sugestão de como desenvolver uma caixa de trabalho que você pode ter, onde as crianças vão estabelecer ali algumas regras e algumas coisas de funcionamento. A diferença do pequeno grupo infantil, multiplicador infantil, para uma classe de escola dominical, para o culto infantil, é que o pequeno grupo ele é relacional. As crianças elas têm uma participação ativa. Enquanto na EBD a interação ela é um pouco menor, porque o adulto leva tudo pronto, o adulto direciona todo o trabalho, no pequeno grupo a gente tem sim um roteiro de trabalho, mas o que vai nos ajudar é que aquilo que vai acontecer, a dinâmica daquele momento, porque as crianças elas são desafiadas a ter uma participação ativa. O roteiro ele vai ser uma bússola que vai direcionar aquele encontro, mas na realidade são as crianças que vão direcionar qual é o trabalho daquele dia ali, o que vai estar acontecendo. Por exemplo, você está trabalhando ali num dia em que o roteiro predispõe para você trabalhar o princípio da oração.
E de repente chega uma criança que trouxe um amiguinho, trouxe um visitante e ela traz para você algumas questões de como compartilhar de Jesus para aquele visitante. E ali naquele momento talvez você vai precisar orar sim, trabalhar sim a questão da oração, mas dar atenção àquela demanda que a criança está trazendo. Então a gente precisa ter essa sensibilidade que o roteiro, ele é uma diretriz, mas é realmente a participação ativa da criança que vai dar toda a dinâmica, toda a vivência do pequeno grupo. E no livro a gente explica como o pequeno grupo se forma, que material a gente usa, como ele se multiplica, porque se for um pequeno grupo de criança, a tendência é ele crescer muito mais rápido e se multiplicar muito mais rápido do que os adultos. Mas assim, é muito gostoso a gente trabalhar com a criança, porque quando a gente pega, por exemplo, no pequeno grupo infantil, e a gente desafia as crianças a orarem pelos seus relacionamentos, e essa criança começa a orar, e a gente deixa a cadeirinha vazia, para que sempre tenha um amiguinho visitando, aquela cadeirinha sempre vai estar cheia, porque as crianças elas têm muito mais facilidade em convidar novos membros, ela tem muito mais facilidade em trazer pessoas, e o pequeno grupo de crianças ele cresce muito mais rápido, talvez, do que o dos adultos. E qual é o perigo disso? Se você não trabalhar o princípio da formação de liderança, você vai travar a multiplicação. Então, a formação de líderes, ela precisa ser algo assim muito valorizada para a área das crianças. O líder adulto, mas também a própria criança sendo treinada para que ela possa trabalhar ali junto com você na dinâmica do pequeno grupo, no dia a dia e na rotina. E para dar um retorno aí para a Alessandra, te dizer o seguinte, Alessandra, não tem resposta para todas as perguntas. Eu costumo dizer que existem alguns crentes que são povos não alcançados ainda, porque não conseguiram ainda entender o papel e o valor da criança na igreja. Isso acontece com o pastor e com membros de igreja em geral. Meu conselho para você é conquistar as pessoas através do seu próprio trabalho, através do seu próprio exemplo. Nós precisamos de gente apaixonada pelo trabalho com as crianças e que façam, independente daquilo que os outros estão fazendo. O seu testemunho, o seu envolvimento vai conquistar as pessoas. E você poder trabalhar com seu pastor ou com pastores em geral, mostrando o seu envolvimento, o seu trabalho, o papel da criança, a valorização que o próprio Jesus deu à criança, a fim de conquistar esse pastor para aquilo que está acontecendo. Mas se ele for um coração muito duro, minha irmã, é só oração para que ele seja quebrantado. Porque as coisas espirituais é somente com as armas espirituais e a oração. Mas na visão de igreja multiplicadora, que é o grupo para quem a gente está se dirigindo agora, já são pessoas que estão com o coração quebrantado e que querem ver isso acontecer. Então, certamente é mais fácil trabalhar quando a pessoa já entendeu o que é viver por princípios. Olha, um bate-papo como esse, a vontade que a gente tem é de passar a tarde toda, né? Nós estamos aqui encerrando esse primeiro bloco, nós vamos compartilhar com você que precisamos de um intervalo de 10 minutos e queremos convidar você para em 10 minutos retornar para a página. Eu queria fazer um desafio para você. Se você ainda não curtiu a fanpage de Igreja Multiplicadora, eu gostaria que você fosse lá e curtisse, para você ter acesso a tudo que está acontecendo. Talvez você possa estar assistindo agora esse vídeo pela fanpage Eu Escolher Evangelizar, pela fanpage da CBB, e nós somos gratos demais. A Convenção Batista Brasileira tem feito um trabalho extraordinário. Queremos compartilhar com você esse trabalho de cooperação entre as igrejas, na formação do alcance de uma nova geração, seja através do pequeno grupo, seja através das literaturas extraordinárias que tem para a escola bíblica dominical. Se você ainda não conhece, você precisa conhecer aquilo também que a editora Convicção está fazendo, aquilo que os batistas brasileiros estão fomentando em todo o Brasil. Então, nós vamos dizer a você, em 10 minutos nós estaremos voltando. Ok? Deus abençoe você, já já a gente volta.